Tornaria a fazenda com Zenon. Teria tempo, oportunidade e a supervisão qualificada de Zenon para desenvolver sua arte. Ao atingir um patamar mais elevado de qualidade e de refinamento, Zenon poderia ajudá-lo a promover seu trabalho através de exposições e outros meios, que lhe eram mais acessíveis devido ao seu prestígio. Tudo parecia estar se encaixando no quebra-cabeça e Marcelo se sentia feliz, pois, ao olhar para a frente, agora havia um caminho a ser percorrido e objetivos a serem alcançados. Mais de uma hora havia se passado quando avistaram um velho carro chacoalhando na estrada de terra que dá acesso à fazenda. Eram João, Regina e Juliana voltando da cidade, onde foram fazer algumas compras. Chegaram alegres, empolgados e falantes, principalmente a mãe e a filha. João, mais reservado, acompanhou-os até a casa e entraram. Não viram Zenon e Marcelo na varanda, que, divertidos, os observavam. Marcelo teve um ímpeto de ir lá imediatamente para falar com Juliana, mas se conteve e resolveu deixar passar algum tempo para não atrapalhá-los. Uns 15 minutos depois, foi até a casa de Juliana. Bateu à porta e foi atendido por Regina. Olá, Marcelo. Entre. Chegamos há pouco da cidade, boa tarde. Eu vi quando chegaram. Estava com Zenon, na varanda da sua casa. Acho que vocês nem viram. Não vimos mesmo. Mas, vá entrando, faz favor, com licença. Boa tarde, seu João, boa tarde, Marcelo. Fique à vontade. Obrigado. Oi, Juliana, oi. Seus olhares, ao se encontrarem, perderam-se um no outro por alguns momentos, deixando-os paralisados. Regina olhou de relance para João, quando então trocaram um sorriso cúmplice, e falou. Eu já estava indo preparar um café bem gostoso. Vocês me dão licença? Vem, João, vou precisar da sua ajuda aqui na cozinha. Tá. Tô indo, respondeu, pego de surpresa. Sua mãe é uma pessoa muito querida, comentou Marcelo quando ficou a sós com Juliana na sala. É mesmo. Eu adoro ela. Venha ver o que comprei. Estou me preparando para o início das aulas. Ela lhe mostrava com entusiasmo, como criança que ganha brinquedo novo, algumas roupas, 2 pares de sapatos e o material escolar que haviam comprado. Marcelo se encantava com a sincera alegria e espontaneidade de Juliana e com sua simplicidade se embriagava de contentamento somente em ouvir seus relatos. Depois de ter visto tudo o que Juliana queria lhe mostrar, Marcelo achou que chegara a hora de lhe falar o que tinha trancado no peito e convidou-a para dar uma volta pela fazenda. Então, combinaram de tomar o café, que já estava quase pronto, para depois saírem. Em seguida, Regina os chamou para a cozinha, onde serviu o café acompanhado de uma deliciosa cuca que tinha preparado pela manhã. Ao final do café, Juliana falou que gostaria de andar um pouco e convidou Marcelo para acompanhá-la. Saíram os dois caminhando lado a lado, devagar, quase sem falar. Marcelo se sentia constrangido, pois não sabia como começar a conversa. Por outro lado, Juliana estava apreensiva, pois estava chegando o dia da partida de Marcelo e achava que ele a chamara para uma despedida. Não era o que desejava. Sentia-se bem ao lado dele e não queria que fosse embora. Gostava de sua companhia e procurava estar com ele sempre que possível. Algumas vezes já havia se questionado se poderia estar apaixonada por ele. Por isso, temia o que Marcelo tivesse para lhe dizer. Em determinado ponto do caminho, pararam ao lado de uma árvore, debruçaram-se sobre uma cerca que existia ali e ficaram contemplando o horizonte. Marcelo, não se contendo mais, deixou seu coração se manifestar. Gostaria de conversar com você sobre algumas coisas que sempre considerei muito importantes para mim. Eu já havia lhe falado sobre as minhas ideias, sobre o que penso a respeito de quase tudo, sobre como cheguei onde hoje estou, sobre os meus planos para o futuro, sobre como pretendo desenvolver minha arte e viver dela e que, para ter sucesso, seria necessário que eu estivesse presente no centro dos acontecimentos. Também lhe falei sobre a minha família e os meus amigos e o quanto são importantes para mim, sobre a vida agitada que levo, onde um dia nunca é igual ao outro e onde sempre estão surgindo pessoas diferentes. Sempre achei que este era o estilo de vida ideal para mim. Juliana, apreensiva e sentindo um aperto no peito, tentando prever o que Marcelo estava querendo lhe falar, ouvia em silêncio, sem encará-lo, e pensava,
Para que tanta enrolação? Por que não fala logo que está indo embora e acaba com isso de uma vez? Porém, quando comecei a estudar a espiritualidade, vários destes conceitos começaram a balançar, pois aprendi a procurar as causas e os efeitos um pouco mais além do que os olhos conseguem enxergar. Mas bastou ter passado esta semana aqui, experimentado esta vida e convivido com vocês todos, para que quase tudo no qual acreditava ruísse de vez. Hoje eu passei a tarde na cascata meditando e fazendo um balanço da minha vida. Acho que as únicas convicções que sobreviveram foram o amor que sinto pela minha família e a minha determinação para a carreira artística. Tudo o mais era um castelo de cartas que não resistiu a um sopro mais forte. Percebi que vivia em meio a ilusões, entre pessoas carentes de conteúdo, buscando falsas metas que, como nuvens de vapor, sumiam em pouco tempo. Sempre senti um vazio que não sabia como preencher. Tentei de várias maneiras ocupar este espaço, mas nunca consegui. Agora entendo por que não conseguia completar o vazio que sentia, pois não dependia de qualquer coisa que eu fizesse. Era preciso que acontecesse algo especial na minha vida. E eu só sei disso agora, justamente porque esse algo especial aconteceu nestes dias, eu conheci você. E uma nova convicção surgiu, mais forte que todas: eu não conseguiria mais viver longe de você. Juliana foi pega de surpresa pela inesperada declaração de Marcelo. Estava acontecendo exatamente o contrário do que previra. Ela pensava que ali estariam se despedindo, mas Marcelo estava ali dizendo que amava. Porém, não via possibilidade de aquele relacionamento prosseguir, pois não poderia impedir que Marcelo fosse embora e ela, em hipótese nenhuma, sairia dali. Ainda mais agora que estava para começar o seu curso de medicina. Virou-se para Marcelo, olhando nos olhos, tentando entender a mensagem que lhe transmitia. Juliana, você é a coisa mais bonita que já me aconteceu e não vou deixar você sair da minha vida, nem que seja apenas como amiga, se você não sentir nada por mim. Seja como for, eu resolvi que não irei embora. Vou me mudar para cá e gostaria de tê-la do meu lado. Neste momento, a apreensão, as dúvidas e os temores que Juliana represava no peito se transformaram em emoção. Seu coração disparou, a respiração se alterou, algumas lágrimas rolaram e um sorriso radiante se estampou no seu rosto. Não conseguiu falar nada. Nem precisava. O olhar que trocavam já dizia muito mais do que seria possível com palavras. Então, eles se uniram em um abraço que teve o poder de fazer o tempo parar para ambos. Enquanto isso, Regina, mãe sempre atenta e preocupada com os filhos, pela janela semi-aberta dava uma olhada discreta de vez em quando nos dois. João. João. Vem ver. Eles estavam conversando e agora estão abraçados. Que coisa feia, Regina, ficar espiando os outros. Como o rapaz vai embora, eles devem estar se despedindo. João. Agora eles estão se beijando, o quê? Mas como? Deixa eu ver. Mas não é possível. Ele vai voltar para a cidade. Por que isso, então? Ah, ele que se cuide, senão aquela história dos olhos vermelhos vai virar verdade. Calma, João. Com certeza há uma explicação para isso. Depois Juliana nos conta tudo. Vamos sair daqui antes que nos vejam. Enquanto conversava com Juliana, Marcelo já havia notado uma movimentação diferente na casa, sentindo que estavam sendo observados. Como não pretendia esconder nada de ninguém, não se incomodou. Naquele momento, importava somente consolidar a felicidade que ambos estavam experimentando. Ficaram ali conversando ainda por mais um tempo, quando tiveram a oportunidade de falar dos sentimentos que até então mantinham guardados. Passada um pouco a euforia inicial, Marcelo convidou Juliana para irem até a sua casa e conversarem com seus pais para deixar claro o que estava acontecendo com eles. Encontraram João e Regina meio sem jeito e desconfiados, mas tentando aparentar naturalidade. Marcelo estava um pouco preocupado com a reação de João e procurou ver como estavam seus olhos. Como não estavam vermelhos, como na história que Zenon inventara, tranquilizou-se. Para evitar constrangimentos, Marcelo não se demorou para pedir a atenção de ambos para uma conversa. Falou um pouco de si, do que sentia pela filha deles e o quanto ela representava para ele e comunicou-os da sua decisão de se mudar para a fazenda e ficar próximo a Juliana, que já tinha, inclusive, combinado com Zenon para trabalhar na oficina.
boquiabertos e surpresos, meio confusos e sem conseguir entender de imediato o que estava acontecendo. Os pais de Juliana não sabiam o que dizer. Regina se emocionou com a prova de amor que Marcelo estava dando e pensava: que lindo! Parece até uma história de conto de fadas. João passou a respeitar e admirar Marcelo pela sua determinação e pela sua coragem, pois estava alterando completamente sua vida por causa dos seus sentimentos. Como pais dedicados e carinhosos, estavam exultantes pelo fato de sua filha ter causado tamanho arrebatamento no rapaz e compartilhavam com Juliana a felicidade que nela se estampava através do seu sorriso sempre belo, dos seus gestos, da sua fala, de um brilho diferente no olhar e de algo que percebiam dela irradiar, sem saber explicar o que era. Juliana estava experimentando o êxtase, pois parecia que uma torrente de coisas boas estava chegando até ela. Ao mesmo tempo em que estava para começar as aulas do seu tão sonhado curso, o rapaz por quem tinha se apaixonado estava correspondendo ao seu amor de uma forma que ela nunca teria achado possível que pudesse acontecer. E assim, pela felicidade que Juliana expressava e pelas virtudes aparentes de Marcelo, com satisfação acolheram-no imediatamente como se fosse um novo membro da família. Para comemorar, Regina queria fazer um jantar mais íntimo, só para eles. Mas Juliana e Marcelo estavam ansiosos para mostrar ao mundo o que sentiam. Para eles era como se aquele amor, de tão intenso, não coubesse mais neles mesmos e precisasse ser espalhado ao redor. Então Regina desistiu da ideia. Afinal, não faltaria oportunidade mais tarde. Ficaram os quatro conversando sobre vários assuntos e, naquela noite, Regina e Juliana não foram ajudar na preparação do jantar. Na hora certa, dirigiram-se ao refeitório para se juntarem aos demais na refeição noturna. Ao entrarem no salão abraçados, Marcelo e Juliana despertaram as atenções dos que ali já se encontravam e, alegres, davam as explicações que lhes solicitavam. Foram várias as manifestações e as reações: surpresa, alegria, solidariedade, observações do tipo "eu já sabia que esses dois iam acabar juntos", brincadeiras e gracejos. Marcelo e Juliana extravasavam sua felicidade, contagiando todos os presentes. 9. Influências de vidas anteriores. Naquela manhã de domingo, Zenon tinha falado com os visitantes sobre a solidariedade. Ao final, um dos ouvintes o procurou. Era um senhor aparentando uns 80 anos. "Parabéns pela palestra de hoje. Estava muito boa, obrigado. Fico feliz que tenha gostado. Gostei tanto que vou colocar em prática agora mesmo o que aprendi." "E mesmo? Que ótimo. O que vai fazer?" O senhor apontou para uma casa cujo terreno estava em nível mais elevado que a rua, na qual havia uma garagem que saía direto na calçada. "Eu moro ali, do outro lado da rua, naquela casa com roseiras do jardim e acho que posso ajudá-lo." "Ajudar a mim?" Zenon surpreendeu-se. "Como? Eu já havia pensado nisso antes, mas fiquei sem jeito de lhe falar. Você parece não precisar de nada." Eu não sabia como iria encarar minha oferta e também fiquei com medo de passar por intrometido. Mas, como você falou hoje, o que melhor que temos a fazer é aproveitar as oportunidades que surgem para ajudar seja o quem for e que a reação do outro, no caso você, se for negativa, não é por culpa minha. Então, se você não aceitar, o problema é seu. Ambos riram da brincadeira. "Bem, eu sempre acordo cedo e vejo vocês chegarem todos os domingos com a caminhonete cheia. Vocês descarregam tudo, montam a banca e no final da manhã desmontam e carregam tudo novamente na caminhonete. Nestas idas e vindas, todo este material vai chacoalhando pela estrada, arriscando-se danificar, principalmente a sua banca, que é grande e pesada. Seria uma pena se ela sofresse qualquer estrago, já que, por si só, é uma bela obra de arte. Como há alguns anos eu vinha me tornando um perigo no trânsito, tive que me desfazer do carro e não precisei mais da garagem. Assim, gostaria de oferecê-la a você para guardar sua banca e suas mercadorias durante a semana para não precisar trazer e levar tudo de volta a cada domingo. Puxa, para mim seria excelente. Iria me poupar muito trabalho. Mas eu não gostaria de ser causa de qualquer inconveniente." "Com certeza, o senhor arrumou um outro uso para sua garagem." "Ah, arrumei, sim. Transformei-a num depósito de lixo." Risos. "Tudo que a tralha que acho que poderei precisar um dia,
Eu acabo colocando lá para não jogar fora. Já está mesmo na hora de fazer uma limpeza na garagem e de me livrar de um monte de coisas que já não prestam mais para nada. Bem, se assim, está combinado. Eu aceito, sim. Mas vamos combinar um valor de aluguel que lhe pagarei mensalmente. Não. Eu não vim lhe oferecer um negócio. Felizmente, meu sustento já está garantido. Será um prazer poder guardar suas coisas na minha casa. E não se fala mais nisso. Tome. Esta é a chave da porta. Vou lá livrar um lado da garagem para você já poder utilizá-la ainda hoje. Mas o senhor é decidido e ligeirinho, hein? É. Quem me vê, pequenino e magrinho, nem imagina o que eu ainda faço, mesmo com a minha idade. Toda esta vitalidade deve fazer bem às suas rosas. Depois de falar, Zenon notou uma nuvem de tristeza passando pelo rosto daquele senhor. Não são minhas. São da minha velha. Era ela quem sempre cuidava das flores, mas agora não está podendo porque está adoentada, precisando repousar. Eu faço o que posso, mas não consigo deixar tão bonito quanto era quando ela cuidava. Que pena. As rosas devem estar sentindo a falta dela. Espere aqui só um momento. Zenon entrou na banca e pediu ao seu auxiliar que acompanhasse o senhor até a sua casa e o ajudasse na limpeza da área que ele havia lhe reservado. Quando voltava, pegou um objeto na prateleira. Era uma linda rosa, para ser colocada sobre superfícies planas, como uma mesa, confeccionada com pedaços finos de quartzo rosa colados um ao lado do outro formando as pétalas da flor, sustentada por uma haste fixada em um suporte de madeira. Leve isso para sua esposa. É um presente nosso. Já que ela gosta tanto de rosas, ter uma ao seu lado irá ajudá-la a se recuperar mais rápido. Com as mãos trêmulas e os olhos úmidos, pegou a rosa de cristal e ficou admirando-a por alguns instantes. Sua única preocupação na vida era sua velha, a quem tratava com carinho e devotava um amor que o tempo não havia conseguido desgastar. Naquele momento, um gesto tão singelo e inesperado, pelo significado que encerrava, era mais do que qualquer coisa que ele poderia querer. Então, deu um abraço em Zenon e só conseguiu dizer um obrigado meio engasgado. Em seguida, rumou para sua casa acompanhado do rapaz que iria ajudá-lo, mas, antes de começar a limpeza, foi levar o presente de Zenon à sua mulher. Ao meio-dia, Padre Guilherme saiu de casa e se dirigiu à banca de Zenon, onde haviam combinado de se encontrar para o almoço. Lá chegando, o padre foi apresentado a Marcelo e ficou aguardando-o enquanto Zenon passava as últimas instruções sobre a guarda do material. Já estava acertado com Marcelo e com o auxiliar que, depois de arrumarem tudo, voltariam para a fazenda com a caminhonete e acompanhariam o resto do pessoal com o caminhão, que estava sendo carregado com os móveis. Enquanto isso, Zenon iria almoçar com o padre Guilherme e depois iriam para o Lar Esperança esperar a chegada dos móveis, sem que o padre soubesse o que ia acontecer. Zenon havia dito ao padre que aguardaria no Lar Esperança alguns amigos que o estariam visitando e o pegariam lá. Tal jogo deixava Zenon excitado, o que não passou despercebido pelo padre enquanto estavam ao caminho do restaurante. Está tudo bem com você, Zenon? Sim, está. Por que pergunta? Noto que está um pouco diferente, mais agitado, sei lá, deve ser porque estou com um sentimento de dever cumprido. Estabeleci algumas metas para esta semana e consegui realizá-las além do esperado. Aquela encomenda especial que lhe fizeram. Exatamente. Aquela encomenda. Já está tudo pronto para ser entregue. Que bom. É ótimo quando conseguimos cumprir o que planejamos e ficar em paz com a própria consciência, é verdade. Você nem imagina como estou me sentindo. Padre Guilherme ficou meio intrigado e desconfiado, principalmente por causa do tom de voz que Zenon usou por descuido. Ao se dar conta do desconforto do padre, tratou de desviar o rumo da conversa. Padre, estive tão ocupado esta semana que não tive oportunidade de acompanhar o caso de Janaína. Como ela está? Está bem. Para mim, espantosamente bem. Quem lida com a menina quase que diariamente pode perceber as mudanças sutis pelas quais passou nestes últimos dias. Podem ser pequenos avanços, mas são significativos. Ela está interagindo mais com as pessoas e com o meio, está mais sociável, sua atenção melhorou, está menos alheia ao que acontece ao redor, enfim parece que houve uma melhora geral no seu quadro.
Eu poderia elaborar uma série de explicações que justificassem as alterações no seu comportamento e concluir que tais fatos e o atendimento espiritual que você providenciou foram apenas uma coincidência, que assim aconteceria de qualquer forma, mas não quero tapar os meus olhos para não enxergar o que está diante de mim. Mesmo que sejam contra as minhas convicções, não posso deixar de considerar como possíveis os acontecimentos que tenho presenciado. Apesar de não entender como, nem porquê, nem as relações que supostas experiências em vidas anteriores possam ter com o presente, por compromisso com a verdade sou obrigado a reconhecer que os avanços de Janaína nestes dias podem ser resultado do atendimento pelo qual ela passou no seu centro espírita. Padre, você me surpreende com tamanha sinceridade, clareza de pensamento e coragem para se colocar de frente com algo que desconhece e que pode mexer com as bases que o tem sustentado até agora. Sua atitude é bastante incomum, principalmente levando-se em conta que os representantes e seguidores de uma determinada fé costumam colocar os outros em lados opostos, como se estivesse acontecendo uma batalha onde cada um deve defender seus postulados até a morte. Eu não penso assim. Concordo com você quando disse que todos caminham na direção de Deus, independentemente da fé que escolheram. Além disso, não acho certo ignorar os fatos que não conseguem ser encaixados dentro do que já penso e fingir que não existem. Se eu agisse assim, estaria construindo um muro ao meu redor que me isolaria do mundo. Prefiro enfrentar o desconhecido a fugir ou me esconder. Estou orgulhoso de você, padre, falou Zenon em tom de brincadeira, mas com sincera admiração pelo modo como o padre Guilherme encarava a situação. Ora, deixe de bobagens. Voltando a falar sério. Gostaria de entender como acontece este processo de influências de vidas anteriores na atual, segundo o seu ponto de vista. Com estas palavras devo presumir que você está aceitando ou admitindo a reencarnação? Digamos que estou apenas explorando o assunto e colhendo informações para confrontar com fatos que posso observar e com os conceitos nos quais acredito. Se você puder me falar sobre o assunto, eu ficaria muito grato. Claro que posso. Terei muito prazer em discutir o que você quiser. Bem, para começar, teremos que considerar, mesmo que por hipótese, a reencarnação do espírito em vidas sucessivas, assumindo um corpo diferente em cada uma delas. Certo? Vamos assumir como possível a hipótese da reencarnação. Em segundo lugar, teremos que rever alguns conceitos que temos a respeito de Deus. É comum atribuirmos a Deus atributos humanos como bondade, misericórdia, amor, providência, além de outros, de forma que ele nos proveria de tudo o que precisássemos se seguíssemos uma determinada receita de conduta. Pedi, e ser-vos-á dado, disse-nos o mestre. E nós, como de costume, fizemos a interpretação que mais nos convinha, achando que bastava querermos alguma coisa e pedi-la para que fôssemos automaticamente atendidos. Sim, como se Deus fosse nosso criado e estivesse o tempo todo disponível para nos atender, por mais absurdos que fossem os nossos pedidos. Tal distorção da mensagem faz até com que alguns cheguem a se enfurecer com Deus porque seus pedidos não foram satisfeitos. Ignoram que nenhuma prece e nenhum pedido ficam sem resposta. Quando o que se pede não é atendido, a resposta de Deus é não. Ele é quem sabe o que é melhor para nós e é isso que vai nos providenciar, pois é. Na nossa ignorância, na nossa limitada capacidade de percepção, tentando entender Deus, nós acabamos humanizando-o ao atribuirmos a ele características que só podem ser aplicadas a nós, humanos. Assim, quando se diz algo como Deus é, sempre se estará sendo incompleto, pois mesmo que mencionemos tudo o que conhecemos ainda faltará muito mais, que é o que desconhecemos. Porém, para que possamos entender melhor a questão das repercussões de vidas anteriores na atual, terei que cometer o pecado de minimizar Deus associando apenas dois atributos, perfeição e justiça. Perfeição porque, do movimento de um elétron ao redor do núcleo equilíbrio das galáxias no universo, nada acontece por acaso. Tudo obedece a uma ordem. Tudo tem uma razão de ser. E justiça porque a ninguém é cobrado nem mais nem menos do que é devido, assim como ninguém fará jus a méritos que não tenha conquistado pelo próprio esforço. Acho que até aqui estamos de acordo, não é mesmo? Perfeitamente. Então, vamos prosseguir. É comum a ideia de que Deus está permanentemente ao nosso lado, nos amparando,
mas também nos vigiando e anotando as nossas faltas para uma cobrança posterior. Dizem alguns que no juízo final. Mas Deus está sempre ao nosso lado, nos acompanhando e nos guiando. Como bom pastor que é, nunca abandonaria o seu rebanho. Nós precisamos explorar melhor esta questão. Eu não estou querendo dizer que estamos abandonados à nossa própria sorte. Até mesmo porque, como seres humanos, não somos uns pobres coitados incapazes de determinar nossas vidas. Nós temos a liberdade e a responsabilidade pelos nossos atos e pelas nossas escolhas. Mas, em todos os tempos, a humanidade tem recebido orientações de Deus através de uma infinidade de meios, principalmente Jesus, exatamente. Através de, mas nunca pessoalmente. Jesus, Maomé, Buda e tantos outros nos legaram mensagens maravilhosas que orientam bilhões de pessoas neste nosso mundo. Entretanto, nenhum deles é Deus. É muito provável que nem mesmo tenham conhecido Deus pessoalmente. Como você pode dizer uma coisa assim? Jesus é o Filho de Deus, como não haveria de conhecê-lo? Filhos de Deus, todos nós somos. Jesus mesmo falou. Apesar disso, não há qualquer notícia de que alguém, um dia, tenha pelo menos vislumbrado a figura de Deus. Ora, é claro que não. Somente alguém dominado pela prepotência e pelo orgulho, sentimentos tão humanos, poderia alegar que conhece a Deus. Mas Jesus é diferente. Ele foi o enviado de Deus à humanidade para nos trazer a sua palavra. Isso é o que prega o cristianismo. Os demais movimentos religiosos entendem diferente e cada um dá a sua interpretação às manifestações divinas que percebem. E quem poderá dizer que um está certo e outro está errado? Ninguém, pois não há quem tenha conhecido a totalidade de Deus. Todos nós só conseguimos perceber algumas de suas manifestações. É mais ou menos como aquela história na qual algumas pessoas são colocadas em um ambiente escuro para tentar descobrir o que há lá dentro. Um encontrou um pilar, outro uma mangueira, outro uma espada, e assim por diante. Ao se acender a luz, todos constataram que ali havia um elefante e que cada um percebeu apenas uma parte do todo e associou que encontrou algo que já conhecia. Eu penso que é assim que nos comportamos quando tentamos entender Deus, como se fôssemos crianças do jardim de infância tentando explicar a teoria da relatividade de Einstein, sem possuir o conhecimento necessário para tal. Realmente, a nossa ignorância é o maior obstáculo que encontramos para a compreensão de Deus. Mas isto é tão óbvio que nem precisaria ser mencionado. Pode ser, mas, às vezes, algo é tão óbvio que chega a passar despercebido se não for falado abertamente. De qualquer forma, nós não precisamos ter o pleno conhecimento de Deus para seguirmos o caminho que Ele nos indicou através daqueles que nos revelaram a Sua palavra. Concordo com você, mas apenas em parte, Padre. Acho que devemos sempre procurar saber cada vez mais, estudar, tentar entender o máximo possível, questionar e buscar esclarecer as dúvidas que surgirem. Não podemos nos permitir ficar presos a dogmas que estabelecem que as coisas são porque são, sem possibilidade de discussão ou questionamento. A fé cega geralmente é distorcida, pois admite qualquer coisa, por mais absurda que seja, simplesmente porque trata os temas relacionados com Deus como uma questão de fé e, como tal, tem que ser aceita sem restrições, sob pena até de exclusão do grupo de fiéis. A fé cega produz seguidores cegos que se recusam a enxergar qualquer coisa que não se enquadre dentro das suas crenças. Podemos deduzir que seja a isso que Jesus se referiu quando criticou os fariseus com as famosas palavras: são cegos guiando outros cegos. Por isso a importância da pesquisa, do estudo e da renovação dos conceitos, fazendo com que a fé e a razão andem sempre lado a lado. Neste momento Zenon e Padre Guilherme chegam ao restaurante e se acomodam em uma mesa mais isolada das demais para que pudessem continuar conversando com privacidade sem serem interrompidos. Depois de se servirem, foi o padre quem retomou o assunto que estavam tratando. Você falava sobre fé e razão andarem juntas, mas são coisas completamente diferentes. A fé engloba mistérios que a razão não tem como explicar. Por isso, muitas vezes é impossível conciliar a fé com a razão. E sempre que ocorrer um conflito entre ambas, deve prevalecer a fé. É o que vem sendo pregado há séculos para que os dogmas ficassem preservados intactos. Mas eu penso o contrário. O dogma é uma corrente que aprisiona, que amordaça, que restringe.
O próprio dogma não permite que a verdade seja vista, pois quem o adota é coberto e isolado por ele. Em sua defesa, qualquer coisa que o contrária é imediatamente rejeitada e descartada sem análise, pois o dogma não pode ser discutido. Ele existe para ser seguido. Todas as religiões têm por objetivo a crença e o culto do sagrado. Mas, no momento em que a vaidade, o orgulho, a fome de poder e o egoísmo humanos se impuseram, a religião original se desarmonizou quando foram criadas formas de submissão a esse sagrado através de mitos, superstições, rituais e medos. Assim, as religiões dogmáticas submetem os fiéis às suas crenças oficiais sem dar qualquer chance de discussão ou de esclarecimento sobre as questões envolvidas por seus dogmas. Por outro lado, a fé raciocinada e lógica liberta o espírito, pois sempre estará abrindo novas portas através de novas descobertas e de novas percepções. Isso se chama evolução. Se nós dois estivéssemos dominados por dogmas, não poderíamos estar tratando de um assunto tão polêmico como a presença constante de Deus ao nosso lado, como estamos fazendo agora, não é mesmo? Padre Guilherme olhou para Zenon com um meio sorriso demonstrando que havia entendido sua mensagem para que não se estendessem em discussões infrutíferas. Então, vamos deixar de lado os dogmas e as questões de fé. Explique-me o que você pensa sobre o assunto para podermos chegar às influências de vidas passadas na atual. Como você afirma que está acontecendo com Janaína? Está certo. Penso que só mesmo o egocentrismo e a arrogância do ser humano são capazes de imaginar que Deus, pessoalmente, precisasse estar lado a lado com cada um para assistir ou vigiar. Com certeza, alguém diria, mas Deus é onipresente e onisciente. Pode ser, mas, além disso, é inteligente também. Será que não seria capaz de inventar algo para que não precisasse interferir diretamente? Os Vedas, por exemplo, os livros sagrados hindus escritos há mais de 5.000 anos, falam que Deus atua continuamente em tudo e que o universo inteiro ruiria se esta ação cessasse por um instante sequer. Hoje, com o conhecimento da ciência, podemos entender que esta ação poderia ser o constante movimento dos átomos, que garante a estabilidade da matéria e de tudo o que existe no universo. Sem este movimento, os elementos se desestabilizariam e se separariam uns dos outros, fazendo com que todo o universo se desfizesse de uma forma inimaginável. Se fôssemos loucos o bastante para pegar estas palavras e interpretá-las ao pé da letra, poderíamos imaginar Deus atuando contínua e simultaneamente em cada um dos incontáveis e incontáveis átomos do universo, empurrando com o dedo cada elétron para que completasse a volta ao redor do núcleo, empurrando novamente para mais uma volta, e outra, e assim sucessivamente, para todo sempre. Amém. Quanta bobagem. Cuidado, senão alguém acaba internando no hospício. Pois é. Isso, todo mundo concorda que é bobagem e que é loucura. Mas, ao mesmo tempo, aceita-se tranquilamente que Deus esteja o tempo todo ao lado de cada ser humano que está habitando este planeta. Espere um pouco. Uma coisa é a matéria, que tem as leis da física a determinar como cada elemento irá reagir com os demais. Outra, bem diferente, e a humanidade, onde foram distribuídas as almas, para que, através delas, a obra divina acontecesse. Nada mais natural que Deus dedicasse um tratamento especial a estas almas, já que cada uma delas é uma centelha da sua luz, para você ver como é possível construir belas justificativas para explicarmos o que quisermos. Muito bonito o seu discurso, assim como o seu, Zenon. As palavras servem bem para todos, basta colocá-las nos lugares certos e fazendo sentido. Você tem razão, padre. É por isso que eu baseio minha fé na razão. É justamente a razão que me leva a questionar certas coisas, como, por exemplo, se Deus foi suficientemente sábio para criar as leis que, por si só, sustentam a matéria, não teria ele inteligência suficiente para também criar leis que regessem as vidas das pessoas sem que fosse preciso a sua intervenção direta. É claro que Deus tem inteligência para isso. E para qualquer coisa mais. Mas, só por ter tal inteligência, não significa que seria obrigado a assim fazer se não fosse esta a sua vontade. Sim, a vontade de Deus, que ninguém nunca soube qual é, mas é invocada sempre que alguém precisa explicar o que não pode ser explicado. Isso não passa de especulação. Bem,
Zenon, diga-me o que não é especulação quando se trata de Deus? Praticamente, nós só temos a Bíblia como fonte de referência, o que, convenhamos, é pouco em vista da grandiosidade de Deus. Muito da ideia que fazemos de Deus sobre o que não está claramente dito na Bíblia veio da sua interpretação. Mas a Bíblia não é a única fonte de conhecimento sobre Deus. Sempre existiram livros sagrados de diversas religiões no mundo inteiro, muitos deles bem mais antigos que a Bíblia. Desde que o homem aprendeu a escrever, passou a registrar suas concepções sobre a espiritualidade. São escritos pagãos, produzidos sem a verdadeira luz divina. Zenon ensaiou um retruque à observação feita por Padre Guilherme, mas conteve o ímpeto para que a discussão não se desviasse indefinidamente. Assim, apenas ignorou sua fala e prosseguiu seu raciocínio. Ainda, os relatos daqueles que não se encontravam mais revestidos de um corpo físico, ou seja, espíritos desencarnados. Sempre existiram estes relatos. Inclusive na Bíblia há referências a tais casos, como quando o rico, penando após sua morte, pede que Deus envie Lázaro, o mendigo que ele desdenhara e que lá se encontrava numa situação muito melhor que a sua, para dar testemunho aos seus irmãos sobre as consequências que os maus atos praticados na vida física acarretam na vida espiritual. Ou seja, alguém que já morreu, um espírito, ir se comunicar com os vivos. Porém, nunca foi dado o devido crédito a tais relatos, além de sempre terem sido combatidos arduamente, até o surgimento da doutrina espírita, que reuniu relatos espirituais que surgiam ao mesmo tempo em diversas partes do mundo, abordando os mesmos assuntos e apresentando coerência entre si. Então, estes novos conhecimentos foram codificados e sistematizados por Kardec, formando uma nova base para a compreensão do nosso papel neste complicado emaranhado no qual a vida nos envolve, sustentando uma visão mais real, objetiva e racional da espiritualidade. Assim, foi ficando cada vez mais claro que cada um de nós já teve outras experiências de vidas encarnadas anteriores, que elas estão encadeadas umas com as outras e que, na verdade, não existem vidas encarnadas e espirituais separadas, mas apenas uma única existência que ora está numa situação, ora está na outra. É como quando fazemos viagens, visitamos lugares que ainda não conhecemos, passamos por experiências novas e sempre retornamos à nossa casa. Nestas idas e vindas, nós não perdemos nem a referência do nosso ponto de partida nem o que experimentamos, ficando tudo acumulado nos nossos bancos de dados de conhecimentos, na nossa memória espiritual. Lá vem você de novo com essa história de memória espiritual que não pode ser lembrada. Eu já lhe falei que é graças a isso que temos a oportunidade de nos redimir e de nos reconciliar com desafetos passados e reparar danos causados. A única maneira possível de isso acontecer é através do amor, da caridade, da compreensão. Se soubéssemos das causas que nos fazem experimentar determinadas situações ou nos relacionar com determinadas pessoas, estaríamos apenas agindo ou reagindo por conveniência, sem desenvolvermos qualquer virtude. Nós já conversamos sobre isso antes. Sim, mas há questões relacionadas à memória espiritual que ainda não abordamos. Continuando o que eu estava dizendo, tudo o que aconteceu em cada uma das experiências pelas quais passamos em sucessivas encarnações está registrado na nossa memória espiritual. Com relação à memória que temos quando encarnados, ela apresenta uma característica que pode ser considerada desvantagem por alguns. Enquanto encarnados, nós podemos esconder dos outros os nossos sentimentos, pensamentos e lembranças e parecer melhores do que realmente somos. Mas quando nos livramos do corpo físico e passamos a conviver com outros espíritos libertos, tudo em nós estará claro, visível e descoberto para os demais. Quando pensarmos, outros ouvirão nossos pensamentos, como se estivéssemos falando. Nossas virtudes, nossos defeitos éticos ou morais e nossas paixões se projetarão do nosso espírito, como se tivesse recebido carimbos de identificação, mas lá, deste outro lado, nunca se ouviu falar em privacidade. Já, padre, não só se fala como se pratica também, mas de uma forma diferente da que estamos habituados. Nós pensamos em privacidade como uma forma de esconder ou de não expor a nossa intimidade aos demais. No meio onde vivemos, justifica-se como uma proteção contra fofoqueiros, curiosos e pessoas que poderiam usar informações a nosso respeito para se beneficiarem ou para nos prejudicar.
No plano espiritual, apenas aqueles que atingiram um estágio evolutivo mais elevado conseguem ouvir os pensamentos dos demais e perceber os sinais que estão como que impressos nos seus corpos espirituais. E antes que você venha com alguma observação engraçadinha, já vou dizendo que não é para bisbilhotar a vida de ninguém que isso acontece. É porque estes, por terem conquistado graus mais altos de evolução através de grandes esforços pessoais, desenvolveram tais aptidões, que são normais nos planos espirituais mais elevados, onde ninguém tem nada a esconder ou do que se envergonhar, onde não há necessidade de segredos. Bem, pelo que você diz, existem espíritos mais evoluídos, que seriam superiores, e outros menos evoluídos, que seriam inferiores. De certo modo, poderíamos usar os termos superior e inferior, mas sem o significado de hierarquia, considerando que seriam superiores aqueles com mais conhecimentos e mais bagagem ética, moral e de amor. Então, são estes espíritos superiores que julgam os inferiores? Não. De maneira nenhuma. Não existe julgamento algum. Ninguém julga ninguém. Nem ficam jogando na cara dos outros as falhas que percebem. Por possuírem altos padrões éticos e morais, apenas utilizam tais recursos para melhor ajudar os que estão mais atrás no caminho, numa atitude de amor e de solidariedade, pois eles também já tiveram que trilhar estes mesmos caminhos tortuosos antes de chegar onde estão. Além disso, mesmo percebendo que na maioria das vezes nem mesmo o espírito menos evoluído sabe ainda sobre si, nada lhe revelam a não ser o estritamente necessário para sua evolução. Mesmo assim, só se for preciso revelar algo. O ideal é que cada um tome consciência das suas falhas e das suas necessidades por si mesmo. Em geral, com o aprendizado, aos poucos o espírito vai lembrando do que está registrado na sua memória espiritual e dos objetivos que foram traçados para as suas experiências terrenas. Assim, consegue medir o grau de sucesso que vem alcançando. Este é o único julgamento que acontece, o da própria consciência. E não há juiz mais exigente e mais difícil de enganar. Desculpe-me, Zenon, mas isso tudo me soa muito fantasioso, muito irreal. Onde está Deus? Conforme você está falando, fica tudo acontecendo assim, meio largado? Nada acontece sem que seja em estrita obediência à lei que determina que a cada ação corresponderá uma reação e que cada semente que alguém escolheu plantar gerará frutos que serão colhidos obrigatoriamente por quem os plantou. Esta é a lei que Deus criou para o homem se desenvolver através dos seus próprios esforços, sem que fosse necessário que ele estivesse envolvido diretamente o tempo todo. Vamos ver o que acontece no caso que eu estava lhe relatando. O espírito desencarna e é levado por outros espíritos para um local onde recebe todo o apoio e assistência que estiver precisando, se reambienta no plano espiritual e vai percebendo as próprias imperfeições, vendo onde já falhou e tomando consciência dos aspectos que precisam ser melhorados em si mesmo. É então que começa a planejar e se preparar para uma próxima encarnação, onde encontrará os ambientes familiar, social, econômico e tudo mais que favoreça o aprendizado que precisa ter. Uma pergunta natural nesta hora seria, por que o espírito quereria deixar aquele ambiente espiritual onde há tanta paz, tanto amor, para vir novamente para esta terra cheia de dor, de aflições e de dificuldades? Porque o espírito já não fica lá definitivamente. Isso havia me passado pela cabeça, mesmo. Por quê? Porque há, em cada um de nós, uma força que nos puxa para Deus. E só há uma maneira de nos aproximarmos de Deus, evoluir, aprender mais, ser o mais perfeito possível em todos os aspectos. É esta força que nos move, como espíritos, para sucessivas experiências pelas quais passamos vestindo um corpo físico na superfície deste planeta. É como se você fosse a um encontro ou a uma festa onde todos estivessem impecavelmente vestidos de branco. Inclusive você. A festa está muito boa, os convidados são pessoas excelentes e o ambiente é agradabilíssimo. Mas, de repente, você descobre que sua roupa está suja e amarrotada. Mesmo que, por educação, ninguém se importe com isso, nem lhe fale nada a respeito, você sabe do seu estado. E sabe que todos os outros também sabem. Por melhor que seja o ambiente, por melhor que você esteja sendo tratado, você não estará à vontade enquanto não der um jeito em melhorar o seu traje. Então, para se sentir mais à vontade, você vai em casa,
limpa e passa sua roupa e volta. E, assim, no plano espiritual, tendo uma consciência mais ampla de tudo, inclusive de si mesmo, o espírito se sente incomodado com as suas falhas e imperfeições e procura corrigi-las o quanto antes para poder desfrutar da paz e da harmonia que encontrou naquele meio. Segundo a sua concepção, é assim que acontece com todas as almas. Não, padre. Infelizmente, estes casos são a minoria. Assim acontece com aqueles que você diria que iriam direto para o céu, sem passar pelo purgatório, por terem levado uma vida baseada no amor e no respeito. Mesmo assim, precisam escolher ir para lá. Estes, cujos débitos são pequenos, ainda podem exercer o livre-arbítrio, que lhes permite uma certa liberdade de escolher entre atender ao chamado dos espíritos que vierem em seu socorro, ficar perambulando por aí ou acompanhar espíritos menos evoluídos com os quais tenham alguma sintonia. Porém, aqueles que apresentam débitos morais irão para outros lugares. Outros lugares? Que lugares seriam estes, se só existe o céu e o inferno e, entre eles, o purgatório? Foi Jesus quem disse: há muitas moradas na casa do Pai. Estas moradas são uma infinidade de locais, cada um com um tipo de vibração, para onde o espírito é atraído conforme a sua afinidade vibratória. Sem qualquer julgamento, repito. O fator que determina para onde irá o espírito ao desencarnar é a compatibilidade da sua energia e da sua vibração com aquele meio, assim como as suas necessidades evolutivas. O conjunto destes locais mais densos no plano espiritual é chamado de umbral. Ali habitam espíritos cujas energias são mais densas e pesadas, das mais variadas faixas de vibrações e graus evolutivos, os quais ainda não conseguiriam se adaptar a um ambiente mais sutil, com vibrações mais elevadas. É uma região de sofrimento e de dor, onde alguns mais poderosos dominam, subjugam e tiram proveito dos demais. Parece que há uma contradição no que você fala. A permanência do espírito por um tempo em lugar onde sofrerá apenas é uma punição. Assim, se há uma punição, em algum momento alguém teve que atribuir uma pena a ser cumprida. Então há, sim, um julgamento. Eu entendo que não é fácil compreender de imediato como acontece este processo. Há quem estude a espiritualidade por vários anos e também não consiga entendê-lo direito. Mas, repito mais uma vez, não há julgamento algum. Tudo acontece de forma automática. Os sofrimentos que acometem os que são invigilantes consigo mesmos não é penalização, mas apenas uma consequência natural dos seus atos. Alguns espíritos têm que ir para locais de baixa vibração porque precisam de lugares assim para conseguirem se manter, pois suas vibrações também são baixas e, portanto, incompatíveis com os locais de vibrações mais altas. Mesmo que seja necessário para o espírito permanecer em locais assim para o seu próprio bem, ele não estará imune às dores e os sofrimentos que provocou ao se desarmonizar energeticamente. Você consegue imaginar a magnitude de tal sofrimento, padre? Padre Guilherme ficou pensativo por alguns instantes tentando realmente entender e imaginar a situação que Zenon estava descrevendo. Pensou que deveria ser mesmo muito angustiante para a alma passar por tal experiência enquanto aguardava a hora de entrar para o céu. Como nada falou, Zenon prosseguiu. Há infinitas possibilidades, todas obedecendo a uma lei, a qualquer ato praticado, seja para o bem ou para o mal, para si mesmo ou para outros, corresponderá a uma marca, uma característica, uma transformação, no espírito. Assim, aqueles que procuram viver em paz, em harmonia, agindo com amor e caridade, vão tendo seus espíritos cada vez mais leves, mais cheios de luz e mais evoluídos. Quem, ao contrário, vive tentando tirar proveito de situações prejudicando a outros, ou provoca desarmonia e sofrimentos, ou é motivado por impulsos condenáveis como inveja, egoísmo, cobiça, entre outros, ou é dominado por vícios morais ou químicos, vai provocando deformações no seu espírito na mesma proporção da intensidade da natureza dos seus atos. Quando falo em deformação, não estou usando uma figura de expressão. Quero dizer isso mesmo, deformação. Os espíritos que optaram por fincar raízes no mal vão assumindo formas estranhas às humanas, às vezes as mais bizarras e inimagináveis. Suas formas espirituais podem apresentar todo tipo de deformidades, de aleijões, de chagas, de aspectos repugnantes, com muita sujeira e maltrapilhas.
Não é raro encontrarmos tais espíritos com características e formas de animais diversos. Desculpe-me, Zenon, mas não consegui segurar. Onde já se viu uma alma, ou espírito, como você chama, que é parte de Deus, em forma de animal? Essa é muito boa. Ora, não entendi o seu espanto. Você mesmo conhece muito bem uma alma que possui chifres, rabo e patas de bode. Padre Guilherme, com expressão repentinamente séria, apenas fitou Zenon. Embora quase a ponto de se enfurecer com a sua observação, que achou ofensiva e debochada, considerou que não deveria ter rido daquela maneira do que Zenon estava narrando, pois, por mais absurdo que pudesse achar o que ouvia, tinha que ponderar que ele acreditava no que falava e estava tratando o assunto com seriedade. Por isso, sentiu-se culpado pela sua atitude, que considerou desrespeitosa. Assim, procurou controlar seu ímpeto e readquirir sua habitual serenidade antes de responder. Sinceramente, peço que me perdoe. Eu não poderia ter agido desta forma com você. Mesmo discordando, eu devo respeitar suas crenças e seu pensamento. Mas você não pode se referir à figura de Satanás para generalizar uma situação, pois ele é único. É o anjo decaído por não concordar com as premissas divinas e que pretendeu estabelecer um reino paralelo ao de Deus. Como ele não há mais ninguém. Não se preocupe com a sua reação, pois não me senti atingido. Mas esclareça-me uma coisa, Satanás, quando ainda era um anjo, tinha forma de anjo, ou seja, com asinhas e auréola na cabeça. Claro. Um anjo é um anjo. Após sua queda, Deus transformou a sua aparência para diferenciá-lo, para que assim pudesse ser identificado como o representante do mal. Identificado por quem? Pelos homens? Sim, de certo, Padre Guilherme ficou um pouco confuso, sem saber onde Zenon queria chegar com esta pergunta. E pelos demais entes espirituais também. Assim, sempre que Satanás se manifestasse, seja para os homens aqui na Terra, seja para as almas que já partiram, poderia ser reconhecido pelo seu aspecto único. Você está falando em mediunidade? O quê? Que mediunidade? Claro que não. De onde você tirou isso? É óbvio. Alguém que visualizasse a figura de Satanás ou de qualquer outro ser espiritual, ou ouvisse qualquer coisa de algum deles, ou sentisse de alguma maneira sua presença, estaria estabelecendo um contato com o mundo espiritual. Isto é mediunidade, em algumas de suas muitas formas. Você pode dar o nome que quiser, mas o fato é que alguns poucos homens e mulheres especiais foram escolhidos e agraciados por Deus com a visualização de santos e com o recebimento de mensagens divinas a serem transmitidas para a humanidade. Isso não tem nada a ver com o que você chama de mediunidade nem com práticas religiosas profanas, pois eu lhe garanto que você está descrevendo processos mediúnicos. E lhe digo mais. Não foram poucos os que viram, ouviram, sentiram ou estabeleceram algum tipo de contato com o mundo espiritual. Isso sempre aconteceu durante toda a história da humanidade. Mas houve um tempo em que, por ignorância, por medo ou por outros interesses, aqueles que não compreendiam este processo ou queriam exterminar tais práticas, trataram de perseguir as pessoas que demonstrassem algum tipo de manifestação espiritual relacionando estas atividades a coisas do demônio. Você sabe o que eu penso sobre diabos e demônios, não sabe? Sim, eu sei. Você diz que Satanás não existe. Pois é. No entanto, o médium que o viu e o descreveu estava certo. Como é? Por favor, Zenon, defina-se. Ou você acredita ou não acredita. Como pode achar certo uma descrição de algo que você afirma não existir? E que ideia é esta de que foi um médium quem o viu? Nossa conversa está muito divertida. Mas é exatamente isso. Até hoje não encontrei qualquer registro sobre este fato, mas é óbvio que ocorreu um erro de interpretação. Alguém que possui uma facilidade de comunicação com o mundo espiritual, ou seja, um médium, em algum momento impossível de ser definido, visualizou uma figura que não era deste mundo e sentiu a sua energia, muito densa e maléfica. Como já existia a notícia de que houve um anjo caído que se contrapôs a Deus, foi fácil fazer a associação entre esta figura e o demônio. Então, nesta hora, Satanás deve ter adquirido a forma pela qual é conhecido até hoje. Porém,
O que ele viu foi apenas uma das formas dos inúmeros espíritos deformados que habitam lugares obscuros no mundo espiritual. É impossível que isso aconteça, pois nós fomos criados perfeitos, à imagem e semelhança de Deus. Como o que Deus criou poderia ser alterado? Não é possível. O que há aí é mais um erro de interpretação. Deus não tem braços e mãos, pois não precisa agarrar nada. Deus não tem pernas, pois não precisa caminhar. Deus não tem nariz e pulmões, pois não precisa respirar. Deus não tem boca e estômago, pois não precisa comer. Enfim, Deus não precisa de nada do que nós, humanos, precisamos. Foi a nossa ignorância, ao se aliar ao nosso ego imenso, que criou Deus da maneira como sempre o conhecemos, cheio de características humanas. Não tem uma explicação final para o real significado da afirmação de que fomos criados à sua imagem e semelhança, mas certamente se refere ao nosso conteúdo e não à nossa forma. Mas é natural e compreensível que nos apeguemos à nossa forma física, pois é com ela que sempre tivemos contato e é dela que temos plena consciência, já que a nossa consciência espiritual recém está despertando. Aliás, a discussão sobre as formas física e espiritual pode ser bem interessante. O corpo físico sofre as limitações que as leis da física impõem à matéria. Porém, o corpo espiritual está livre dos efeitos de tais leis. Mesmo assim, quando nos desprendemos do corpo físico, nós mantemos a sua forma no corpo espiritual, pois é a forma com a qual nos identificamos. Você fala em manter na alma, ou corpo espiritual, a mesma forma do corpo físico como se dependesse da vontade de cada um. Isso é um absurdo. Todos os seres foram criados por Deus para serem como são. Nós somos o que somos, e não o que queremos ser. Pois é justamente este aspecto que estou abordando. Nós nos identificamos com as formas físicas que vemos e que sentimos. Então, inconscientemente, ela é reproduzida na nossa parte não física. Entretanto, nosso corpo espiritual possui a característica da plasticidade, ou seja, ele é moldável, inclusive pela própria vontade. Se bem que, neste caso, há restrições. Somente os espíritos que têm consciência desta característica e conhecimentos suficientes conseguem moldar seus corpos segundo suas vontades. Mas não é esta a questão que nos interessa no momento. Nós estamos tratando sobre a questão das deformidades espirituais que se originam dos nossos desvios de comportamento e vícios. Para que se possa entender melhor, vamos traçar um paralelo entre as alterações que ocorrem no corpo físico e no corpo espiritual. Desde que há a fecundação de um óvulo por um espermatozoide, o nosso corpo físico passa a se desenvolver e se modificar constantemente seguindo as leis biológicas e assumindo as características determinadas pelos genes. Sobre isso nós não temos qualquer influência, certo? Sim, está certo, mas não estou conseguindo ver onde você quer chegar. Vamos chegar lá agora. Ao mesmo tempo em que ocorrem estas transformações independentes, o meio externo também contribui para a formação do nosso corpo. Mesmo durante a gravidez, os hábitos da mãe afetam positiva ou negativamente o desenvolvimento do bebê. E assim acontece durante toda a vida. Se alguém come demais ou de menos, terá um corpo mais gordo ou mais magro. Se o músculo ou órgão é exigido, ele se desenvolve. Caso contrário, ele atrofia. Se for exigido demais ou de forma inadequada, apresentará alguma lesão ou doença. As mãos de quem trabalha com a enxada na roça têm a pele grossa e são cheias de calos, ao contrário das mãos de um cirurgião, que precisam ser delicadas e sensíveis. Um corte gera uma cicatriz. Um ferimento mais grave pode danificar temporária ou permanentemente algum órgão. Uma fratura pode gerar uma deformidade aparente ou mau funcionamento daquela parte do corpo. O mesmo pode acontecer em função das doenças provocadas por bactérias, vírus, alimentação inadequada, sedentarismo, maus hábitos, além de várias outras causas. Há inúmeras possibilidades de mudanças temporárias ou permanentes que podem ocorrer no nosso corpo como consequência dos nossos hábitos e de acontecimentos alheios à nossa vontade. E assim, aquele corpo criado por Deus para ter uma determinada forma foi sendo alterado por diversas circunstâncias durante toda a vida, conforme as experiências pelas quais cada um tenha passado. Tudo isso é muito óbvio. Mas, e daí? Daí, padre,
que todas as transformações que acontecem nos nossos corpos físicos obedecem plenamente às leis da física e da biologia, as quais explicam e determinam as ações e reações que se referem à matéria. Com os nossos corpos espirituais acontece a mesma coisa, porém com duas diferenças. A primeira é que, por não estarem sujeitos às leis da física, pois não se constituem de matéria,